Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do podcast Outras Conversas. Eu sou Antônio Neri Filho, psiquiatra, professor aposentado da Faculdade de Medicina da Bahia e professor emérito da Universidade Federal da Bahia. Para acompanhar meu trabalho, inscreva-se no canal Conversando com Neri. E hoje eu vou conversar com um arquiteto e urbanista que é mestre na área de conservação e restauro, é doutor em urbanismo e história da cidade pela UFBA. Eu me refiro ao arquiteto Ernesto Carvalho. Ernesto é vice-presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia, é professor da Universidade Jorge Amado e foi o responsável pelo restauro do Cemitério dos Ingleses e do Forte de São Marcelo, aqui em Salvador. Então, Ernesto, obrigadíssimo por essa conversa e eu vou começar lhe fazendo uma pergunta que faço a todos. Quem é Ernesto Carvalho? Isso é uma pergunta capciosa do pessoal aí de psiquiatria, né? Às vezes a gente se confunde um pouco pelo nosso trabalho, mas Ernesto Carvalho é um arquiteto que entre fazer o que acha devidamente necessário à arquitetura e ao próprio Ernesto, né? É um cara que tenta aí assumir as responsabilidades também na parte de ensino, né? E na parte institucional, né, de como é que os arquitetos devem buscar isso. No mais, eu acho que o Ernesto Carvalho é um cara muito simples. Eu gosto de coisas muito simples, eu gosto da boa conversa, eu gosto de encontrar meus amigos, e nesse ponto eu sou bem baiano e bem nordestino. Quando a gente está com o pezão no chão, ou com nossa chinela de couro havaiana, na beira da praia ou numa roda de amigos, esse lugar é difícil de ter um lugar melhor. Gosto muito dos meus amigos, inclusive lhe parabenizo, né, e pelo título de professor emérito na UFBA. Nada mais merecido nesse momento, que é outro lado meu, né, de ficar feliz quando meus amigos também estão felizes. Então, obrigadíssimo por essa lembrança aí esse recente título. Mas, ô Ernesto, é, eu vejo que no seu currículo você é arquiteto e urbanista. Há uma diferença entre ser arquiteto e ser urbanista? Você sabe que até a instituição do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, grande parte das graduações, principalmente na Universidade Federal da Bahia, eram graduações, de arquitetura. Apesar de, dentro do currículo, a gente ter matérias de urbanismo, o enfoque de urbanismo não era tão acentuado quanto nós vemos hoje nas universidades. Veja, a primeira vez que eu ensinei arquitetura foi em 2003, inclusive fazendo meu tirocínio na Universidade Federal da Bahia, depois como professor substituto lá, a gente vai vendo, a gente viu, né, crescer as matérias de urbanismo, né? E qual é a diferença entre urbanismo e arquitetura? Eu gosto muito de uma definição de uma colega minha, em que coloca que arquitetura é tudo aquilo do muro para dentro, e Uhum. urbanismo é tudo aquilo que cola as arquiteturas do muro para fora, né? É a relação que você tem com a cidade, é a relação que você tem com tudo que está ali ao seu redor, né? E essa relação, na minha opinião, ela é maravilhosa. Veja que apesar de eu ser um pouco mais conhecido pelo lado do restauro, mas a primeira matéria que eu ensinei em arquitetura, junto com o meu saudoso mestre Marcos Paraguaçu, junto com o meu saudoso mestre Analdino Lisboa, foi justamente a de planejamento urbano e desenho urbano, né? Onde eu tive a oportunidade, na época, inclusive, de fazer o plano diretor da UFBA, da Universidade Federal da Bahia, naquela época, e aprendi muito também com Heliodoro, com Paraguaçu, sabe, com Analdino, com Paulo Rocha e outras pessoas que na época
Então, para mim, o universo urbanístico, depois de eu ter me especializado em restauro, depois de eu ter feito um mestrado em restauro, para mim foi uma consequência natural, porque a gente não pode entender que o restauro ele fique só na arquitetura. O restauro, ele tem que ser também das malhas urbanas, o restauro tem que ser também das pessoas que lidam com o centro histórico ou com as partes surgentes da cidade. É nesse ponto que o urbanismo ele se diferencia um pouco da arquitetura. Mas ainda existe uma outra nuance, é que dentro da arquitetura em si, aliás, dentro do que preconiza a lei do CAU, daí do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que é a Lei 12.378, nós não falamos só de arquitetura. Nós falamos de arquitetura de interiores, nós falamos de paisagismo, nós falamos de desenho, de planejamento urbano, nós falamos de paisagismo como uma composição daqueles saberes que nós chamamos hoje dentro da Universidade de Arquitetura e Urbanismo. Então, o restauro é uma especialização dentro do urbanismo ou dentro da arquitetura? Eu diria que ele é dentro de ambos, Hum, né? Porque tá claro quando você observa o Pelourinho na dimensão dos seus casarões, das suas igrejas, das praças dos seus largos, que aquilo tem uma constituição temporal específica, né? Mas quando você fala de como as ruas estão organizadas, de como é que essas casas se relacionavam entre si, como elas faziam com que as pessoas se relacionassem, ela não deixa de ser ela não deixa de ser uma especialização também do urbanismo. E por isso eu decidi fazer o meu doutorado em urbanismo, para que pudesse me conectar com aquilo que eu já trabalhava, né? Mas ao mesmo tempo criar uma ponte mais firme entre a restauração e o urbanismo, né? Que é um tema que cresceu muito a gente falar sobre restauração de manchas históricas urbanas, né? E como é que a gente pode adaptá-las ou tratá-las para continuar servindo a cidade. Nesse sentido, Ernesto, você acha, na sua experiência, que a Bahia tem cuidado de sua história arquitetônica e urbanística? Porque eu vou falar sempre, eu vou me referir sempre aos dois, né? Então, eu penso, por exemplo, é isso que eu estou lhe colocando, se na sua visão a Bahia tem cuidado da sua história arquitetônica e urbanista. E se eu disser alguma bobagem, você corrija logo, porque eu sou médico, eu estou aqui querendo saber das coisas sobre arquitetura e urbanismo como leigo. Então, eu queria lhe ouvir sobre a sua experiência e sua visão da Bahia. Olha, eu acho que o tratar bem, Nery, ele é bastante relativo, né? Nós já tivemos momentos melhores dentro das questões da restauração e da conservação e da restauração, né, do qual a gente vive hoje, né? É, veja, a minha perspectiva é uma perspectiva muito simples. Desde quando eu ensinava e ensino ainda história da arquitetura, mas ensinava arquitetura brasileira, que não está mais dentro do currículo de arquitetura, a primeira coisa no primeiro dia de aula que eu falava para os meus alunos é que eles tinham o privilégio de fazer história da arquitetura e arquitetura brasileira numa cidade como Salvador, tá? E foi a primeira capital do Brasil que tem tecidos urbanos de várias épocas, que tem, sabe, casarões de várias épocas, técnicas construtivas e outras questões da simbologia aos aspectos sociais de uma forma tão marcante, tão bonita, mas tão pungente como foi na nossa história, retratando, inclusive venturas e desventuras de nossa história, da escravidão até da infeliz escravidão até, por exemplo, processos urbanos de destaque, como foi o Epux e o Plandurbe. Mas, por outro lado, e é engraçado quando alguém de fora fala assim, poxa, você é um restaurador em Salvador, então você deve ter muito trabalho, né? Eu falei, eu gostaria de ter mais, porque, na verdade, o que a gente vê hoje é um cenário no qual, né, os três entes federativos, né, mais notadamente o Estado e a União, não têm dado as mãos
no sentido de trazer a devida preservação ou as políticas de preservação. Eu estou falando do reforço daquilo que a gente chama de sistema de patrimônio. Não falamos mais do jeito que deveríamos falar nas escolas, nas universidades, não tratamos bem o nosso patrimônio histórico, sabe? Estado e União, infelizmente, deixaram bastante a desejar, tanto que nós temos aí, né, desde o último desastre fatídico do desabamento da nave central da Igreja de São Francisco, como a morte de uma estudante, né, a lamentável perda de uma vida, né, nós poderíamos estar melhor. Veja bem, e é preciso que a gente entenda isso. Salvador já teve marcos muito importantes dentro da questão do restauro. Concorde ou não, goste ou não, é importante que a gente entenda essa relevância. Nós tivemos a maior mancha urbana colonial, né, luso-brasileira, restaurada no mundo, né? Nós temos uma escola de referência dentro da questão da conservação e da restauração aqui. Nós temos, as pessoas quando ouvem que a gente é da Bahia, né, elas se impressionam com os nossos currículos, com as nossas pesquisas nessas áreas. No entanto, é onde tem sido o principal palco, né, de perdas, né, de vidas e perdas arquitetônicas. E com isso, né, se perde também as pessoas que moram naquele local. Porque toda vez que você tem uma ruína, você perde matéria arquitetônica, mas você perde matéria social, cultural, daquelas pessoas que moravam ali. Bem ou mal, sabe? No século XVIII, as pessoas ricas, no século final, até o fim do século XIX e século XX, pessoas pobres, mas ainda uma vida cultural muito forte, aspectos absolutamente pungentes que nós amávamos nos livros de Jorge Amado, nas fotografias do Caribé, do Walter Fraga, mas não gostávamos de usufruir pessoalmente, em primeira pessoa. Tudo aquilo veio se perdendo, a gente tem assistido uma baixa relação, né, de alguns entes federativos no que diz respeito à preservação do patrimônio aqui. A gente não tem tido nos últimos anos nenhum grande programa, nenhum grande projeto, né, específico sobre isso e que sustente o nosso sistema de patrimônio. Então, se por um lado a gente fica muito feliz de nascer na Bahia, ser baiano e restaurar patrimônio baiano, por outro lado, a gente vive o sabor de ver que tudo isso está muito parado, está muito esquecido, né? E o tempo não para, né? Já diria a música de Nana Caymmi, né? O tempo bate na porta da frente. E com isso a gente não pode esquecer de que os edifícios envelhecem, as pessoas sendo expulsas dos seus lugares, porque também a falta, veja bem, se a revitalização indiscriminada pode tirar as pessoas dos seus locais, o desabamento, a falta de condição urbana também tira essa mesma população menos favorecida, né, também dos seus locais no Pelourinho, e com isso o abandono e com isso o desabamento. Né? Ô, Ernesto, eu vou voltar a uma questão que me incomodou muito no passado. Eu era estudante quando eu vi aquele monumento onde funcionava a empresa gráfica da Bahia ser demolido e, no lugar, ser construído a atual prefeitura, que os baianos jocosamente apelidaram de cemitério de Sucupira. Na época nós tínhamos uma novela famosa na Globo, e tinha um cemitério que precisava ser inaugurado e não se conseguia inaugurar. E isso foi uma coisa. Um pouco mais tarde, estudante de medicina lá no Pelourinho, eu participei, eu vivi a degradação de muitos daqueles belíssimos casarões. Mais recentemente, há um abandono extraordinário de casas muito bonitas e da história da Bahia com relação à Baixa dos Sapateiros, por exemplo, né? Como é que você vê isso? Eu entendo o que você disse, há um descompasso, não há um grande projeto, mas o que está acontecendo com a alma baiana que está abandonando completamente, eu imagino, eu vejo esses espaços
que são a nossa história. Ou se eu quisesse encurtar a minha conversa, eu diria assim: você acha que nós estamos preservando a nossa história como eu penso nós deveríamos? Para concluir, eu morei na residência do Universitário, na Vitória, e aqueles belíssimos casarões descritos no livro Um Defeito de Cor, de Ana Gonçalves, quando eu passo, eles se tornaram antessala de belíssimos prédios completamente distoantes do que foi a história da Vitória. Como é que você vê isso acontecer na Bahia, sob o olhar dos baianos? Olha, eu acho que a gente vive uma crise social e cultural, uma coisa não desgarra da outra, e no qual, infelizmente, a gente tem pasteurizado a cultura, parece que vira, assim, pequenas informações de verbete em alguns cadernos e outras coisas, e a gente passa também a não vivê-las, né? Você citou aí a demolição da imprensa oficial, se não me engano, e da biblioteca pública, que ficava um do lado do outro, né, ali na praça, né? E a gente vai vendo isso acontecer. A cidade pós-liberal, né, a cidade do século XIX e aquela que se tornou a cidade do século XX, elas, é, elas brigam muito com seu passado. As muralhas de Barcelona foram derrubadas para integrar a cidade antiga, a cidade de Cerdá, do século XIX. Nós tivemos aí Haussmann em Paris, né, com as políticas dos persemãs, rasgando literalmente a cidade para construir fachadas impressionantemente belas, fachadas palacianas, inclusive, para disfarçar que aquilo eram prédios, de condomínios de várias classes sociais, inclusive. Mas, na verdade, a cidade, no seu organismo, aliás, no seu princípio de mudança constante, ela precisa ser bem gerenciada para não precisar evitar o seu passado. E por que que eu digo isso? O passado ele já está edificado e ele pode ser aproveitado de várias formas. Eu não preciso falar da Europa para isso. Eu posso ir aqui na Colômbia, que é terceiro mundo como o Brasil, mostrar, né, que existe uma relativa boa convivência entre as áreas antigas e as áreas novas da cidade, na qual, inclusive, a relação imobiliária, financeira, cultural, ela se mantém ali de um jeito ou de outro, né? É, Sob esse risco da premissa de que a cidade ela está sempre em processo de mudança, é que se torna um desafio tão mais especial guardar as questões socioculturais. Eu inclusive, não separo a questão social da cultural. Eu acho que uma coisa necessariamente vem da outra, porque sem o homem você não gera cultura, né? Mas eu acho que ainda falta um diálogo melhor, né, entre mercado imobiliário e preexistências. Eu acho que pode ter vantagem para os dois lados, eu vejo isso, eu consigo enxergar isso. Eu acho que falta questões de gestão entre órgãos de proteção de patrimônio, com outros de aprovação de projetos. Vejo que no passado, né, não estou falando desse evento especificamente, da demolição da imprensa oficial e da biblioteca pública, mas, né, é, eu acho que a gente, de alguma forma, com um pouco mais de bom senso, um pouco menos de velocidade, empresarial e imobiliária, a gente conseguia gerir melhor determinados aspectos na cidade, né? E não transformar os nossos edifícios centenários em halls de entrada de edifícios, é, que só visam o máximo do investimento possível ali, sem tirar, é, a devida e boa vantagem do patrimônio, não essa má vantagem que você citou agora. O desafio ele torna-se cada vez maior. Primeiro, porque a distância temporal é muito maior. E depois, que no mercado imobiliário, no mercado comercial, no mercado de costumes, tudo isso também se junta, nós precisamos saber vender todas as suas etapas, vender no bom sentido. A gente não precisa trazer um produto que deprecie outro.
uma área que vem em prejuízo da outra. Veja, em vários lugares do mundo, volto a trazer, assim, nós temos vários exemplos em que, por exemplo, o canela, tecidos urbanos como canela, por exemplo, como os barris, eles são extremamente atraentes àquela população que quer pagar mais por metro quadrado, porque aqueles prédios, aquela condição edilícia e urbana, elas se mantêm exatamente as mesmas. Eles buscam outros aspectos, seja o tamanho dos edifícios, seja o piso de taco de madeira ou daqueles banheiros maiores, sabe? Seja o ar de outras épocas em que trazem da gente não um saudosismo negativo, mas um saudosismo positivo naquilo que ainda pode permanecer, não precisa ser chamado ou considerado de desatualizado para isso. Então eu vejo muito essa marca porque outro dia, inclusive, eu estava falando num podcast sobre mercado imobiliário. O que que a gente quer ser? Você quer desenvolver uma área de uma cidade de forma muito rápida para que ela venha a entrar em processo de estagnação muito cedo? Ou você quer aumentar esse tempo, desenvolvendo uma sustentabilidade um pouco maior, lucrando bem, mas lucrando numa velocidade menor para isso? Vamos fazer uma comparação muito rápida aqui, né? E eu tinha citado esse exemplo também nesse podcast que eu me refiro. Até bem pouco tempo atrás, o Salvador Shopping da cidade era a Rua Chile. Sim. E você tinha que conviver, e se convivia bem ou mal, com todos aqueles aspectos da rua. Eu vou numa casa tal, eu vou num alfaiate, eu vou numa loja ou num magazine, e ali no meio desse tecido eu estou vendo a mulher de roxo, eu estou vendo o Largo de São Bento passando um clérigo, eu estou vendo, sabe, todos os aspectos positivos e negativos da cidade. Os positivos se enaltecem, os negativos se tornam objeto de fiscalização da própria realidade. Sem isso, a gente não melhora. E quando eu digo que a gente está se pasteurizando com relação ao nosso presente, é que a gente tem replicado comportamentos externos que não valorizam nossa cultura, e se a gente for qualquer outra coisa igual às outras, a gente não tem o que se vangloriar, não tem o que, né? Ao invés da gente buscar justamente isso que as pessoas, quando olham para a Bahia, falam assim: caramba, você mora na Bahia, que privilégio deve ser você poder sair ali num edifício antigo. Poxa, que bom deve ser ir para pegar um acarajé, ou poder ir para uma praia e tal, né? E então, assim, a gente não precisa vilipendiar o passado nessa relação, porque a gente precisa buscar o melhor exemplo, né? No nosso dia a dia. Eu acho que o Rio Vermelho ele tem uma coisa muito positiva, porque ele mistura muito bem isso. Tem lançamentos imobiliários, tem, mas tem a parte antiga que ninguém abre mão, sabe? Temos a igrejinha do Rio Vermelho, nossa querida igrejinha do Rio Vermelho. E quando você vai ver, o centro histórico parece que é um outro tecido da cidade. Os programas urbanísticos parece que não chegam da devida forma ali. As leis parecem que têm que enfrentar uma falta de diálogo entre setores, desde os setores públicos com o privado, os de patrimônio com o setor imobiliário, e aquilo vai ficando um hiato. Sim. Perceba, se você Sim. for analisar bem, você tem um terminal da França ali embaixo, você tem o terminal da Praça da Sé aqui. Os dois estão próximos do Pelourinho, mas nenhum está dentro do Pelourinho. Que condição de mobilidade é essa? Sim. Ô, Ernesto, eh, você acha que se houvesse um plano de ocupação por gente, eh, pessoas morando na Baixa dos Sapateiros ou morando naqueles casarões da Praça Cairu ali, que nós conhecemos como Praça do Mercado Modelo, você acha que isso seria uma alternativa de preservação? Quer dizer, em lugar de ter a cidade dividida em comércio e habitação, porque nós, inclusive, chamamos a parte baixa do comércio. Não mora ninguém. Às 4 horas da tarde começa uma desertificação enorme.
Você acha que uma política de habitação nesses espaços ajudaria a preservar? Habitação, definitivamente, né, é o uso que mais cuida do seu entorno. Isso inegavelmente. Você pode falar das classes socioeconômicas mais baixas às mais altas, mas é onde a relação se vive 24 horas por dia, tá? Uma favela não deixa de se desenvolver porque não tem moradores, ela tem outras forças que atuam ali. Os centros históricos, a mesma coisa. Essas edificações elas estão aí, elas estão construídas. Nós deveríamos ter, inclusive, mais programas de habitação no centro histórico. Nós temos, inclusive, zonas especiais de interesse social dentro do centro histórico que precisam ser ampliadas, que precisam ser discutidas, sabe? Eu não duvido que entre setores existam choques, mas existam também convergências. Essas convergências elas precisam ser enaltecidas, elas precisam buscar a realidade de um programa de habitação coerente, não aquele deficitário ou que joga as famílias para fora da cidade ou para os limites da cidade, ou aquele que expulsa as pessoas do centro histórico. Não, ele pode comungar, não é, interesses, né? Essa ótica modernista de que uma área vai ser só habitação, outra vai ser só comércio, outra vai ser só serviço. Isso não fez bem à nossa cidade e fez muito pior ao patrimônio histórico. Veja que desde os romanos e desde a arquitetura colonial, as pessoas moram em cima, acima de seus comércios. Isso é um exemplo a ser colocado, porque hoje o nosso urbanismo mais contemporâneo, ele está voltando para esses modelos, na medida em que aquilo que foi seccionado, apartado da cidade por idealismo financeiro, imobiliário, social, o que quer que seja, né? Isso ganhou um aspecto de crítica, a gente observou o quanto a gente perdeu, mas a gente avança agora numa mescla de situações. Veja bem, eu já tive escritório no Pelourinho. E um certo ponto fica muito caro de você estar ali, porque você não tem uma Xerox, um conjunto de farmácias, às vezes padarias, tudo que você tem é turístico. Se você começar a mexer com todos esses lados, né, ao mesmo tempo, com todos os interesses de maneira conjugada, a tendência é isso encontrar um equilíbrio, né, por força mesmo das dinâmicas próprias que temos no nosso dia a dia. Então, acho que a ideia era justamente reforçar esse lado. Porque não pode ser coincidência que quanto menos residência se tenha no Pelourinho, maior é a degradação do patrimônio. Isso Você não acha que aconteceu só em um governo, isso aconteceu em vários governos. Você acha que há uma política de deixar degradar para se fazer outra coisa, em lugar de se ocupar isso com gente e sustentar exatamente pela presença humana os imóveis e, portanto, fazer funcionar a cidade como um organismo? Eu vou repetir que sou médico e eu penso na cidade como o corpo humano. Eu acho que cidade. Aí eu vou dar uma de urbanista, você vai ficar arrepiado. Eu acho que a cidade tem braço, cabeça, coração, pernas. Eu vejo a cidade como um organismo vivo, né? E penso que há certos espaços da cidade e que está sendo abandonado para que aquele segmento morra, o braço seja amputado e no lugar dele seja colocado um braço mecânico. Metáfora bastante ridícula, mas fica assim. É, mas você vê, você compreende o que está por trás desse abandono, dessa não ocupação que salta aos olhos como sendo uma alternativa absolutamente fundamental? Olha, eu acho que esse comportamento é um comportamento até certo ponto inconsciente. E se a gente for buscar exatamente o que você está trazendo aí, a cidade como organismo vivo, sabe, que está cortando o próprio braço ou tirando um próprio pé para poder tentar continuar a existir, né? Eu acho que eu acho que isso é uma analogia muito boa de algo, de um organismo que está morrendo lentamente.
Porque, assim, também sem uma perna ou sem um braço, né, você está fadado a não sobreviver, né? Então, eu quero crer que boa parte disso seja ignorância. E essa ignorância, ela pode se refletir também na falta de diálogo entre as partes ativas, as forças que são que acabam exercendo na cidade, né? Eu volto a dizer, e isso é uma coisa que eu defendo, até que me provem o contrário, eu vou continuar defendendo, porque eu vejo isso acontecer, que quanto mais diversidade socioeconômica e cultural você tem num tecido urbano, menor é a possibilidade dele se degradar. Você tem o espaço do rico, você tem o espaço do pobre, e isso cria sistemas que sozinhos vão arrumar uma forma de buscar um equilíbrio, tá? Quando é que não teve equilíbrio? Quando você só tinha gente rica morando até o século XIX no centro histórico. Então você criou ali periferias e outras baixas da cidade que eram para os escravizados ou que eram para as pessoas, né? Isso é uma cidade em desequilíbrio. Depois o próprio centro histórico começou a perder força econômica para os novos bairros surgentes, como Campo Grande, como a Barra, como a Vitória, né? E isso foi uma continuidade de um desequilíbrio, tá? Quando, na verdade, se você tivesse uma mescla de todas essas situações, né, eu acho que a busca pelo equilíbrio é a de não eliminação de uma força inteira que age num local, mas o do reforço disso. O que é que eu quero dizer com isso? Eu sei que talvez tenha ficado um pouco complexo e sofisticado no mau sentido demais para isso. Quero dizer o seguinte, que eu não vejo problema de ter um hotel ou um restaurante de marca no centro histórico. Ele vai dar trabalho para outras pessoas que moram ali perto. Eu não vejo problema de você ter a loja de boutique, mas você ter o sapateiro, de você ter o centro de capoeira e você ter um outro centro religioso ali. Eu não vejo problema. Eu acho que a cidade é quem deve entender, não de maneira de cartilhas e de outras coisas, essa diversidade que sempre foi benéfica, ainda mais na Bahia, né? Em que você tem e que você teve personalidades de vários históricos pessoais completamente diferentes, de etnia, econômica, religiosa, mas que eram pessoas absolutamente amigas. Eu estou falando de um Cid Teixeira com uma mãe Olga de Alaqueto, com um Dom Timóteo, sabe? Eu estou falando de quando a Bahia fazia da diferença a soma. E nós aprendemos isso. Veja que quando você tinha aquelas brigas terríveis em estádios de futebol, aqui elas não aconteciam. Porque o cara que era Bahia e o outro que era Vitória, no dia seguinte estavam trabalhando no mesmo lugar com outra relação hierárquica, não é? Aqui as coisas essa diferença ela tem que ser o ponto positivo da nossa força, ela tem que somar, né? E a gente se classificando, se dividindo para exigir igualdade, a gente corre o risco de não garantir essa diversidade, né, nas nossas cidades. Porque a cidade não é a sua propriedade. De novo, a cidade ela não se faz só da arquitetura, ela se faz do espaço urbano também. E o espaço urbano todos nós temos direito, não é? A cidade é para todos, é para todas as pessoas, né? Os nossos grandes exemplos aí, como Yangel, como, sabe, eles trazem é, 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 como carta proposta e mostra mesmo na prática de que isso aqui funciona. Então, se a gente não aprender a buscar isso, né, e não adianta, é o convívio, né, é a evolução. Infelizmente, a gente está falando disso numa época em que o individualismo e o consumismo têm sido cada vez maiores, né? Eu lembro de meu querido amigo e, de certa forma, mentor, Antônio Saja, que uma vez deu uma palestra para a gente no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, dizendo que a gente saiu da Idade Média, entramos para a moderna, fomos para a contemporânea e agora nós estamos na idade mídia, fazendo uma analogia ao comportamento da Idade Média
né, com a mídia que a gente tem hoje. O que que é isso, né? A gente tem tanto acesso à informação e não sabe o que fazer dela. A gente tem tanto juízo sobre a vida dos outros, mas a gente é tão pouco autocrítico. A gente tem tanta cultura para dar, mas prefere se pasteurizar para que os outros nos entendam. Então, ele se torna um desafio particularmente maior nesse momento, no momento em que o individualismo, que a vaidade, sabe, que o consumismo têm sido maiores do que nunca. Ô Ernesto, eh, um colega médico, eu acho que ele é biólogo, neurofisiologista e muito conhecido atualmente, Siddhartha Ribeiro, ele diz que nós já estamos vivendo uma era apocalíptica e que não tem retorno. Ele escreveu um livro sobre o sonho, o sonho manifesto, onde ele diz isso. Tenta resgatar a nossa ancestralidade, defende a capoeira e diz que, olha, se nós não cuidarmos desses nossos equipamentos culturais, nós morreremos, que o mundo morrerá. Você tem pensado nisso que se tem falado tanto sobre o meio ambiente, sobre a ecologia, sobre a poluição, de que nós caminhamos a passos largos para um aniquilamento da nossa casa comum, que é a Terra. Você tem pensado nisso? Olha, eu acho que a gente tem sido apocalíptico desde que a gente se entendeu como humanos convivendo numa sociedade. Ou era o Deus Trovão que ia acabar com a gente numa época, ou era a Revolução Industrial que ia acabar com a gente outra, o mundo moderno, mas nós temos sempre a percepção de que o futuro para a gente é uma coisa muito sombria, né? E o que me afeta nessa parte não é saber que nós sempre tivemos esse lado de achar que a nossa humanidade ia cair e acabar por algum motivo. A minha preocupação era de que, até então, as sociedades que tinham esses medos, elas sempre tinham um plano B, que era, né, se sobrepor a esse estado pré-apocalíptico. A Revolução Industrial tinha pactos de cientistas, o homem na antiguidade pensava ali até em desafiar os deuses, se fosse o caso, para garantir a existência da humanidade, mas a sensação que eu tenho é que a gente não está sendo propositivo. E ao contrário, assim, a gente vê milhões de fóruns sociais, ambientais e outras coisas, que parece que não tem ninguém disposto a ligar uma tecla SAP, sabe? E unir as coisas, e buscar objetivos comuns, sabe? As ODSs mesmo, elas estão no final de sua prática, no final de sua regra. E muito mais tempo foi perdido do que realmente investido, né? É um pouco da natureza humana ter esse comportamento. Mas o que me preocupa dessa vez talvez seja a ausência de um espírito de que o que quer que aconteça, nós vamos ter um espírito altruísta que vai nos unir e vai nos fazer chegar lá. É uma coisa que eu vejo, assim, eu não consigo, consegue, isso para mim, essa visão não consegue estar muito clara nesse momento, que o país A ou que o país B ou que os grupos formados para a potência mundial, sabe? Não. A sensação que eu tenho é que isso está ficando até um pouco pior. Daí talvez a sensação apocalíptica, mesmo para nós historiadores da cidade, historiadores da arquitetura, é, isso faz com que a gente não seja imune a esse sentimento, né? Mas assim, o percentual de pessoas que acumulam a maior parte da riqueza global é muito pequeno se comparado com as outras pessoas no mundo, né? Não importa qual é o governo que sai, o governo que entra, nós continuamos sentindo que estamos numa crise ambiental, numa crise econômica, numa crise energética. Então parece que não há saída. Nós tivemos há bem pouco tempo atrás uma pandemia. E era muito satisfatório, de repente, você ouvir alguém chegar numa varanda de um prédio e, assim, 5:30 da tarde, começar a tocar um saxofone para aquelas pessoas todas que não estavam podendo sair de casa durante a pandemia. Isso é absolutamente altruísta, isso é de uma caridade, sabe?
E o que a gente não vê nesse momento, porque passou a pandemia, a gente voltou às neuroses urbanas, né? Porque durante a pandemia a gente se ajudou e ajudou muita gente, né? Mas o que parece é que depois da pandemia parece que a gente não aprendeu nada. E parece que a gente tenha, talvez tenha até voltado um pouco mais caótico sobre esse nosso estado de cidade. E aí, Isso me desculpe, isso me lembra um pouco a Geni de Chico Buarque, depois que resolve a questão do grande senhor que desceu num Zeppelin, todo mundo voltou a jogar merda na Geni. Passada a pandemia, parece que nós eh, não tivemos nada, não vimos nada. É como se fosse uma coisa incompreensível. Podemos ser tão altruístas e generosos e imediatamente somos absolutamente não generosos e não altruístas, como se isso fosse a natureza humana dividida em função das circunstâncias, enfim. Desculpe parece que nós ter estamos interrompido. mais recentes que mudaram realmente a cabeça do mundo. Eu estou falando de Gandhi, eu estou falando de Mandela, sabe? Eu estou falando de, sabe, até mais recentemente ainda, de um Papa Francisco, sabe? Que coloca, olha, que a igreja não é importante se não houver caridade, um Divaldo Franco que nos traz isso. E a Bahia, nesse ponto, ela é absolutamente privilegiada. Uma Bahia que já teve Mãe Menininha do Gantuá, que já teve Mãe Olga do Alaqueto, que já teve Divaldo Franco, que já teve Irmã Dulce, sabe? E outras Stella cabeças. de Oxóssi, Oi? Stella de Oxóssi, Mãe Ela, Stella de Oxóssi. eu tive a oportunidade de conhecê-la. Então, assim, nós que tivemos tão perto, sabe, da influência desses líderes, que não eram só pensadores, mas eram líderes, o próprio Cid Teixeira, na parte de história, a Consuelo Novaes Sampaio, também maravilhosa, espetacular. Ainda assim, parece que não aprendemos nada. Aí parece que a gente pode deixar isso no passado e viver um futuro que a gente sequer entende, né? E que a realidade digital, quer dizer, a virtual, aquela que não existe, que é o conceito de virtual, parece que nos domina mais do que a nossa realidade do dia a dia. E que nossos comportamentos com o próximo não são nada caridosos, não são nada sensatos, em nada, em absolutamente coisa alguma. Então a sensação que a gente vai ter realmente é de um presente pré-apocalíptico. E aí eu falo, como arquiteto, de que a arquitetura é o resultado do pensamento da sociedade. Se for esse, nós vamos construir o que em vez de casa? Bunkers para guerra, né? A gente não está aprendendo realmente com os bons exemplos. Ô Ernesto, e com a sua experiência de conselheiro, como tem sido o papel do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAL? Tem possibilidade de fazer ou produzir algum efeito, alguma mudança no rumo dessa história? Isoladamente, né, eu não acredito. Eu acredito que a gente possa fazer voz para que, de repente, se forme um coro, né? E é por isso que eu falo, por exemplo, ó, do sistema de patrimônio, do sistema de cultura, né? É, e que a gente, enquanto alertar para determinadas coisas, de repente outras pessoas podem aderir a esse discurso. O Conselho de Arquitetura tem um ponto que eu acho que é muito positivo de trazer para cá, não só de organizar a classe de arquitetos e de urbanistas, mas é, ele tem uma coisa que é muito forte, que é o pugnar por uma boa arquitetura, é o lutar por uma boa arquitetura, né? E lutar por uma boa arquitetura, para qualquer pessoa, poderia parecer de fazer casas mais bonitas ou mais. Não, é fazer casas que representem melhor essas pessoas. É ter profissionais que observem mais essas pessoas para que a gente possa, né, discutir os rumos que a gente pode tomar aqui para frente. Recentemente tivemos um seminário aqui na Bahia, porque dentre todos esses apostos aí que você me citou, eu sou o coordenador adjunto da Câmara de Patrimônio, né, Federal, né, do CAU de Brasília, aqui. E nós tivemos esse mês agora, passado, no meio do mês, a gente teve um seminário que culminou com a reunião presencial da Câmara Temática de Patrimônio. O que é a Câmara Temática de Patrimônio? Cada estado elege um representante especialista na área de conservação e de restauração para aderir a esse fórum.
Eu sou da Bahia, você tem um de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Roraima e tudo mais. Nossa coordenadora, inclusive, é de Roraima, né? E nós debatemos sobre patrimônio. Essa discussão foi feita na Bahia por conta justamente da necessidade da gente discutir patrimônio também num centro em que tem acontecido um desastre, mas que também é um centro representativo na parte de cultura, de memória e de história da cidade, né? Isso é buscar despertar as pessoas. Porque muita gente assim, sim, o CAL, o que é que saiu aí? Porque algumas pessoas ficam preocupadas com o que o CAL tem lançado, etc e tal. E o que a gente quer trazer é um manifesto positivo, proativo, né, de patrimônio histórico nas cidades. Mostrar que a gente não precisa se ter medo do patrimônio, que o patrimônio, centro histórico da cidade não é lugar de saciseiro, é lugar de famílias, né, e que pode ser muito mais do que isso. Ernesto, minha última questão, tem tanta coisa que a gente podia conversar, mas os meus amigos têm me dito, podcast tem limite, se você ultrapassar, ninguém mais ouve. E eu vou lhe perguntar o seguinte: o que você tem pensado do PDDU de Salvador, que se discute a portas mais ou menos fechadas, e eu penso que a comunidade baiana não olha com o cuidado que deveria para o plano de desenvolvimento, o plano diretor de desenvolvimento urbano da cidade. O que você tem pensado sobre esse PDDU nosso? Olha, o PDDU é sempre um mecanismo, né, que não vai conseguir satisfazer todo mundo. Inclusive, nós temos uma expressão para isso no urbanismo, né, que é a contradição urbanística. Quando você pensa em só resolver um problema agora, ou você entra em contato para resolver um problema agora, amanhã ele já está superado, já vem um outro problema. Tanto é que o próprio PDDU em si, ele tem essa necessidade de ser revisado sempre, periodicamente, de 8 a 10 anos, né? E essa tentativa, ela buscar aí caminhos melhores. Eu acho que a gente avançou muito, acho que tem muito por onde avançar, muito por onde avançar. Repito, não adianta também trazer tudo isso para o executivo do município, as pessoas têm que participar. Eu vejo, por exemplo, outro dia eu descobri um grupo que é de moradores do Costa Azul. Eu moro ali, naquela região, né? Isso é muito interessante de ver que eles estão ali trazendo os problemas, falando do que querem, né? Vejo grupos organizados proativos, outros nem tanto, mas é preciso que a gente entenda que um PDDU ele tem que se fazer com a participação primeira, do município, essa é uma responsabilidade do município, promover isso e discutir, mas não sem o apoio do governo do estado e não sem o apoio da União, não sem a participação das pessoas. Acho que a gente melhorou em várias questões, a gente atravessou alguns prefeitos aqui particularmente difíceis, deixaram a cidade em situação bastante complicada, né? E que a gente tem uma sensação de melhora. Tá como a gente gostaria? Não. Pode melhorar? Claro que pode, né? Vai melhorar para todo mundo? Também não, né? A gente sabe que a cidade é um organismo muito mais complexo e a gente só consegue entender plenamente uma cidade depois que passam 10, 15, 20 anos, 50 anos, é que a gente consegue entender aquele período. Às vezes, dentro da floresta, você não consegue, dentro da caverna, você não consegue saber o que está acontecendo lá de fora, né? Mas é hora de revisão. Eu acho que tem surgido muitas sugestões boas para a cidade. Eu acho que o prefeito atual de Salvador ele tem secretarias muito mais desenvolvidas do que há um bom tempo atrás, né? Acho que tem condição também de lançar mão de consultores de peso, mais inclusive tem mais recursos e mais institutos e fundações que podem apoiar ou a desenvolver a revisão desse plano diretor. Então, acho que a gente tem melhorado, né? Tem muita coisa para fazer ainda, né? Mas vamos lembrar que até bem pouco tempo atrás, a gente não sabia nem quais eram as áreas públicas da cidade. Até bem pouco tempo atrás, a gente não tinha questão do lixo resolvido na cidade, né? Até bem pouco tempo atrás, a gente só tinha um ônibus como alternativa de transporte público ao transporte individual.
A gente não tinha uma secretaria, por exemplo, que lidasse com a questão ambiental, com todas as críticas ambientais que se tem hoje à prefeitura e tudo mais, entendeu? Mas é uma coisa que eu sempre digo: orçamento de prefeitura está na base, tá na base sei lá, de R$ 10, do governo do estado de 100, da União de 1.000. Então é preciso que os apoios entre os entes federativos construam aí realmente uma realidade que tem que ultrapassar a política partidária, tá? Essa conversa já não nos serve mais. A gente tem que buscar um ideal comum, né? A gente tem que voltar a outros pontos de consenso maior sobre a cidade. Mas temos aí um desafio e temos muito que melhorar. Ernesto Carvalho, eu queria lhe agradecer, fazendo um lamento. Eu vou fazer um lamento e um agradecimento. O lamento é que uma cidade que tem mais de 300 igrejas, eu não possa, ou os baianos não possam assistir um bom concerto em cada igreja toda semana. Em rodízio, seria um concerto por dia. Então, esse é o meu lamento, diante de um arquiteto urbanista. E o agradecimento é pela ajuda que você tem nos dado à Associação Cultural e Beneficente Monsenhor Amilcar Marques, que tem a responsabilidade pela Igrejinha de Santana, no Rio Vermelho. Então, eu queria lhe agradecer o imenso apoio que você tem nos dado para a transformação desta igrejinha que hoje está fechada e abandonada em um centro de arte, cultura e lazer. Então, fica o lamento e fica o agradecimento. Obrigadíssimo. Eu que agradeço estar aqui nessa conversa. Fico triste que ela acabe, né? Mas a gente vai ter outras oportunidades de um café, né, meu amigo? Mas justiça seja feita. Eu sei que você está me agradecendo porque eu estou aqui, né? Mas se tivéssemos aqui também, por exemplo, um Fábio Rosa, né? Esse agradecimento também estaria estendido aí a ele, né? Que quem começou todo esse movimento, inclusive quem nos apresentou, né? Eu acho que é muito importante também da gente estar aqui. Sei que se tivesse aqui você estaria fazendo esse mesmo agradecimento, mas é um prazer, meu amigo, e quem agradece sou eu. Mas o agradecimento é especial aqui ao arquiteto. Obrigadíssimo. Até a próxima. Então, se você gostou dessa conversa, dê um like, comente, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal Conversando com Nery. Até a próxima conversa. Obrigado.